Meu nome é Wendy. Minha mãe, Maria, era como uma sombra silenciosa em casa, sua voz mal se ouvia diante dos comandos estrondosos do meu pai, Jorge. Lembro-me do dia em que meu irmão mais novo, Tom, nasceu. A casa, geralmente sombria e silenciosa, vibrava com uma energia diferente. O rosto severo do meu pai se abriu em um sorriso raro, tão incomum que quase me assustava. Finalmente, outro menino, Jorge, exclamou, sua voz ressoando pelas paredes, um verdadeiro homem para continuar o nome da família. Eu tinha 10 anos, encostada num canto, segurando minha boneca desgastada, me sentindo ainda menor. Minha mãe, com seus olhos sempre baixos, voltou-se para mim por um instante, seu olhar breve mas carregado de um pedido de desculpas não dito. À medida que os anos passavam, o abismo entre mim e minha família só aumentava. Eu era como um fantasma em minha própria casa, vista mas nunca reconhecida, a não ser para críticas ou ordens. Wendy, seja útil e ajude sua mãe, dizia Jorge, sem sequer olhar para mim. Seu mundo era preto e branco, um lugar onde as mulheres sabiam seu lugar, que definitivamente não era ao lado dos homens. Então, como um sopro de ar fresco em um ambiente sufocante, minha tia Laura veio nos visitar. Irmã mais nova de minha mãe, ela vivia um mundo à parte. Laura e seu marido, tio João, não tinham filhos e ela viu algo em mim que talvez nem eu visse. Maria, Jorge, preciso falar sobre a Wendy, ela disse certa noite, sua voz firme, os olhos fixos neles. O que tem ela? Meu pai resmungou, seu desinteresse evidente. Ela não é mais uma criança. Precisa de mais do que tem aqui. Precisa de educação, liberdade, uma chance de ser mais, insistiu Laura, sem vacilar. E o que você sugere? Perguntou meu pai, desdenhoso, os olhos já desviando para a televisão. Quero levá-la comigo. João e eu podemos prover o que ela merece. Houve uma pausa pesada, carregada de palavras não ditas e ressentimentos enterrados. E por que nós simplesmente entregaríamos nossa filha a você? Desafiou meu pai, suas palavras cortantes como uma faca. Porque, Jorge, você e eu sabemos que você não se importa com ela. Você se preocupa com seus filhos, seu precioso legado. Wendy é só mais uma boca para alimentar, mais um par de mãos para trabalhar. Comigo, ela será mais. Então, o que me diz? O quarto ficou em silêncio. Os olhos de minha mãe estavam no chão, suas mãos torcendo o avental. O rosto de meu pai era indecifrável, uma máscara de indiferença. Faça o que quiser, ele disse por fim, voltando-se para a TV, descartando nossa presença, minha existência, com um gesto da mão. E assim, fui dada uma nova vida, uma chance de escapar das correntes invisíveis. A casa da tia Laura era diferente. Lá, as palavras eram ditas com gentileza e os sonhos eram nutridos, não ridicularizados. Tio João me tratava não como um fardo, mas como uma promessa, a promessa do que poderia ser. A faculdade foi como entrar em outro universo. Eu era eternamente grata a minha tia e meu tio, que me deram a oportunidade de estudar e explorar o mundo. Conheci Micael em uma aula de economia, ele debatia com o professor, sua confiança preenchendo o ambiente. Lembro-me de pensar, quem é esse cara? Ele também me notou, mas não pelos motivos que eu gostaria. Ei, por que você parece tão séria? Isso é faculdade, relaxe um pouco. Ele brincou, exibindo um sorriso que fazia a maioria das garotas da classe suspirar. Eu não era como a maioria das garotas. Talvez porque eu esteja aqui para aprender, não para brincar, respondi de volta, encontrando seu olhar desafiador. Ele pareceu surpreso, depois intrigado. Sou Micael, ele disse, estendendo a mão. Wendy, respondi, apertando sua mão com firmeza. Foi o início de tudo. Éramos como dois planetas em órbita, atraídos por uma força que não podíamos resistir. Estudávamos juntos, debatíamos com fervor e ríamos alto. Sua família, que morava em outra cidade, me acolheu de braços abertos. Sua mãe, linda, era calorosa e carinhosa, um contraste marcante com a presença contida da minha própria mãe. Querida Wendy, você é como a filha que nunca tive, exclamou Linda um dia, enquanto estávamos cozinhando em sua acolhedora cozinha. Senti um nó na garganta. Obrigada, Linda. Você e Misha me fizeram sentir tão acolhida. O pai de Micael, Peter, era mais reservado,
mas seus acenos de aprovação diziam muito. Você faz bem ao nosso Micael, mantém ele alerta, dizia ele, com um brilho nos olhos. A vida com Micael era como um sonho, mas não daqueles que desvanecem com a luz da manhã. Era real, vibrante e cheia de amor. Quando descobrimos sobre o bebê, foi a cereja do bolo de nossa vida já perfeita. A reação da família dele foi de pura alegria. Um neto, Wendy, você nos fez tão felizes, Linda me abraçou apertado, sua felicidade contagiante. Peter deu um tapinha nas costas de Micael. Você vai ser um ótimo pai, assim como é um ótimo filho. A vida vibrava com a antecipação de nosso bebê, quando a campainha tocou numa noite fria. Micael estava atrasado do trabalho e eu não esperava por ninguém. Com cautela, abri a porta e deparei-me com um rosto do passado. Tom, meu irmão mais novo, parecendo cansado, evitando meu olhar. Tom, o que você está fazendo aqui? Gaguejei, meu coração batendo com uma mistura de choque e um estranho pressentimento. Ei, Wendy, eu saí de casa. Não aguento mais lá. Preciso de um lugar para ficar, só por um tempo, ele murmurou, seu olhar ainda no chão. Sua aparição repentina após anos de silêncio foi perturbadora. Tom, parado na minha porta, pedindo refúgio, fez-me hesitar, memórias da voz severa de nosso pai e do lar frio inundando minha mente. Mas, olhando para Tom, vendo o desespero em seus olhos, o sangue compartilhado falou mais alto. Entre, Tom. Você pode ficar alguns dias, disse, dando espaço para ele entrar. Quem é este? Perguntou Micael, surpreso, ao chegar em casa e encontrar Tom sentado de maneira desconfortável na nossa sala. Este é Tom, meu irmão. Ele deixou a casa e precisava de um lugar para ficar por alguns dias, expliquei, observando a reação de Micael por sinais de desconforto. Micael assentiu, sua natureza tranquila prevalecendo. Tudo bem, cara, sinta-se em casa, mas temos algumas regras aqui. Respeito é fundamental, disse Tom, apenas acenando, seu olhar ainda evitando o nosso. O jantar naquela noite foi tenso, com conversas forçadas e sorrisos educados. Depois, enquanto eu guardava a louça, Micael me puxou de lado. Wendy, você tem certeza disso? Seu irmão parece problemático, ele sussurrou, sua preocupação evidente em seus olhos. Eu sei, Micael, mas ele é família. Não podemos simplesmente mandá-lo embora. Vamos dar uma chance a ele, tá bom? Respondi, esperando não estar cometendo um erro. Os dias se transformaram em semanas, e o choque inicial da chegada de Tom desbotou em uma rotina sombria. Nosso lar, uma vez cheio de risos e calor, agora estava tenso. Numa manhã, encontrei Tom na cozinha vasculhando a geladeira com uma expressão de desgosto. O que é isso? Cadê a comida de verdade? Preciso de um café da manhã decente, ele resmungou, segurando um cartão de leite de amêndoas com desdém. Tom, isso é o que temos. Se quiser algo diferente, fique à vontade para comprar, disse eu, tentando manter a calma, mas sentindo minha paciência se esgotar. Ele deu de ombros, batendo a porta da geladeira com força. Lá em casa, as mulheres sabem como cuidar dos homens. Elas cozinham, limpam, não retrucam. Senti uma onda de raiva, mas respirei fundo, lembrando-me de que confronto não resolveria nada. Tom, aqui não é como lá em casa. Esta é minha casa e aqui respeitamos uns aos outros. Compartilhamos responsabilidades. Se não está de acordo com isso, talvez seja a hora de encontrar outro lugar para ficar. Ele me olhou, seus olhos frios e desafiadores, mas não disse nada. Pude dizer que minhas palavras o afetaram, mas não tinha certeza do impacto real. Mais tarde naquele dia, eu dobrava roupas quando Micael entrou com um olhar preocupado. Wendy, precisamos falar sobre o Tom. Não está dando certo. Ele não está respeitando nosso espaço, nossas regras. Parece que ele quer impor o jeito dele de viver, disse ele, a voz carregada de frustração. Eu sei, Micael. Também sinto isso. É como andar em ovos ao redor dele, mas ele é meu irmão. Não posso simplesmente expulsá-lo, respondi, dividida entre minha lealdade à família e a necessidade de proteger a santidade do nosso lar. A conversa ficou em minha mente enquanto o dia passava. Naquela noite, enquanto todos nós sentávamos para jantar, a tensão era palpável.
Tom estava mais calado que o usual, sua presença silenciosa pesando a mesa. Tom, precisamos conversar. Esta situação não está funcionando. Você não está respeitando nosso modo de viver e isso está causando muita tensão, disse eu, reunindo coragem. Então, você está me expulsando? Ele retrucou, a voz aguda. Não, mas precisamos encontrar um meio termo. Você precisa respeitar nossas regras, nosso estilo de vida. Não pode esperar que mudemos tudo por você, respondi, a voz firme mas controlada. Ele me encarou, sua expressão indecifrável. Por um momento, pensei que ele pudesse explodir, mas então ele apenas assentiu com a cabeça em concordância e saiu da sala. Os dias após nosso confronto com Tom foram tensos. Parecia que todos nós estávamos coletivamente segurando a respiração, esperando que a paz frágil se rompesse. E se rompeu, mas de uma maneira que não poderíamos prever. No meu último trimestre de gravidez, quando a expectativa deveria estar crescendo, comecei a me sentir nitidamente mal inicialmente, foi apenas uma sensação perturbadora de tontura e um cansaço persistente, mas rapidamente escalou para algo mais alarmante. Numa manhã, o mundo parecia girar perigosamente, deixando-me agarrada aos lençóis da cama em desespero. Michael, algo está errado, eu ofeguei, tentando estabilizar minha visão giratória. Imediatamente, Michael estava ao meu lado, sua expressão marcada por profunda preocupação. O que é, Wendy? Me diga o que está acontecendo. Eu me sinto, é difícil de explicar, realmente tonta, fraca. Acho que precisamos ir para o hospital, consegui dizer entre respirações trabalhosas, o esforço de falar me deixando exausta. Sem hesitar, Michael me apoiou até o carro, seu rosto uma mistura de preocupação e resolução. A viagem até o hospital passou em um nevoeiro, minha mente um redemoinho de preocupação pelo bebê e por mim mesma. Ao chegarmos, a equipe médica entrou em ação imediatamente, suas expressões sérias, seus movimentos deliberados. Precisamos admiti-la para monitorar tanto você quanto o bebê de perto. É uma situação precária, disse uma das médicas, sua voz calma, porém autoritária. Apenas acenei com a cabeça, a gravidade da situação me deixando sem palavras. Meu olhar encontrou o de Michael, vendo em seus olhos uma tempestade de medo e determinação. Wendy, estou aqui com você. Vamos enfrentar isso juntos, ele me assegurou, sua voz sendo um sólido ancoradouro no túnel dos meus medos. Conforme os dias no hospital se transformavam em semanas, a tensão sobre Michael se tornava cada vez mais evidente. A cada visita, eu via a fadiga marcando linhas mais profundas em seu rosto, o brilho em seus olhos se atenuando sob o peso de suas responsabilidades. Uma noite, ele chegou parecendo particularmente desgastado, sua usual energia substituída por um cansaço pesado. Michael, você está esgotado. Está tudo bem? Perguntei, colocando de lado momentaneamente minhas próprias preocupações diante de sua exaustão evidente. Ele exalou profundamente, a ação parecendo drenar o pouco de energia que lhe restava. É muito para equilibrar, o trabalho, a casa, o Tom. Estou tentando manter tudo junto, mas não se preocupe, estou conseguindo, ele disse, embora sua voz traísse a imensa pressão sob a qual estava. Com o tempo, no entanto, as visitas diárias de Michael começaram a diminuir. Suas ligações se tornaram infrequentes e, quando ele ligava, sua voz carregava uma aspereza, uma frieza que era desconhecida e, perturbadoramente, lembrava o tom de Tom. O marido caloroso e apoiador que eu conhecia parecia ter recuado, deixando para trás uma pessoa cujas palavras e tom espelhavam a atitude patriarcal e inquietante que Tom havia trazido para nossa casa. A mudança era sutil, mas chocante, um lembrete arrepiante das sombras opressivas que pensei ter deixado para trás. O dia em que segurei minha filha recém-nascida pela primeira vez deveria ter sido de pura alegria, mas em vez disso, foi contaminado por uma dura realidade que nunca imaginei. Após o trabalho de parto exaustivo, estava ansiosa para compartilhar a notícia com Michael, para ver a expressão em seu rosto quando ele conhecesse nossa filha, mas todas as minhas chamadas ficaram sem resposta, seu telefone tocando no vazio. Sem outras opções, reuni minhas forças, segurei minha filha perto e decidi ir para casa, esperando o melhor, mas preparando-me para o pior. A viagem de táxi pareceu a mais longa da minha vida, cada milha se estendendo enquanto eu lutava com um crescente senso de temor. Quando o contorno familiar de nossa casa apareceu, meu coração afundou.
O carro de Michael estava estacionado do lado de fora, sua condição usualmente impecável substituída por uma camada de sujeira e negligência. Paguei ao motorista, minha mão tremendo enquanto me aproximava da porta da frente, minha filha aconchegada contra meu peito. A porta rangeu ao abrir, revelando uma cena de total caos. A casa estava uma bagunça, o ar carregado com um cheiro de álcool e negligência. Meu coração batia forte no peito enquanto absorvia a visão de Michael e Tom, ambos esparramados, perdidos e bêbados, em meio à ruína que haviam criado. A raiva surgiu dentro de mim, um instinto ferozmente protetor pela minha filha e pela vida que merecíamos. Sacudi Michael para acordá-lo, minha voz afiada com uma mistura de dor e fúria. Michael, o que é isso? Olha essa bagunça. E você bêbado no meio do dia? É assim que você recebe sua filha no mundo? Os olhos de Michael piscaram abertos, nublados pela confusão e os resquícios de sua embriaguez. Wendy, o que é? Ah, o bebê. Olha, sou homem, certo? Não faço limpeza. Vamos, limpe a casa rápido. E o bebê, por que uma menina? Wendy, precisávamos de um menino. Suas palavras foram como um tapa no meu rosto, a dureza, a total falta de empatia cortando mais fundo do que qualquer ferida física. Virei-me para Tom, seu sorriso apenas adicionando combustível ao fogo ardente dentro de mim. Tom, isso é o que você traz para minha casa? Encorajando Michael, apoiando essa loucura? Vocês dois estão fora de si. A risada cruel e zombeteira de Tom encheu o ambiente. Ah, Wendy, relaxa. O Michael só está sendo homem, assumindo o comando. Você deveria ser grata, não reclamar. As palavras, as atitudes, eram o espelho do passado, um passado do qual eu havia lutado tanto para me libertar. Mas naquele momento, percebi que a batalha estava longe de terminar. Com minha filha nos braços, virei-me para longe dos escombros do que já foi um lar, minha decisão tomada. Deixei a casa, o peso de minha filha nos braços lembrando-me da força que eu precisava reunir. Enquanto me dirigia ao hotel, minha resolução se fortaleceu. O caminho à frente era incerto, repleto de desafios, mas uma coisa eu sabia com certeza, não enfrentaríamos isso sozinhas. O quarto de hotel era um conforto frio, um abrigo temporário da tempestade que havia virado minha vida. Segurando minha filha perto, disquei para os pais de Michael, Linda e Peter. Meu coração batia forte enquanto o telefone tocava, o peso do que eu estava prestes a revelar pesando em mim. Alô? Wendy, está tudo bem? A voz de Linda chegou, tingida de preocupação. Linda, eu nem sei por onde começar. É sobre o Michael, e a casa, e o Tom, eu gaguejei, as palavras presas em minha garganta. O que aconteceu, querida? Você está me assustando, Linda respondeu, sua voz agora entremeada de alarme. Respirei fundo, a realidade da minha situação se estabelecendo. Quando cheguei em casa do hospital com o bebê, encontrei a casa, um desastre, Linda. Garrafas vazias, comida por toda parte, e Michael e Tom, eles estavam bêbados, no meio do dia. Michael, ele disse coisas terríveis. Ele não é o homem com quem me casei. Houve uma inspiração aguda do outro lado da linha. Oh, meu Deus, Wendy, sinto muito. Estaremos aí logo. Não se preocupe, vamos resolver isso, Linda me assegurou, sua voz agora firme com resolução. As horas até a chegada de Linda e Peter se arrastaram, cada minuto carregado de antecipação e medo. Quando finalmente bateram na porta do meu quarto de hotel, mal reconheci as expressões severas e determinadas em seus rostos. Wendy, querida, onde está o bebê? Vocês estão bem? Linda perguntou, apressando-se para nos envolver em um abraço protetor e caloroso. Estamos bem, apenas abaladas, respondi, o conforto de seu abraço liberando as emoções que eu havia contido. Os olhos normalmente gentis de Peter estavam agora duros de raiva. Onde estão Michael e Tom agora? Vou ter uma palavra com eles. Isso é inaceitável, completamente fora de linha. Eles estão na casa, ou pelo menos estavam quando eu saí, Peter. Eu não sei o que fazer. Esta não é a vida que quero para minha filha, disse eu, o desespero claro em minha voz. Linda segurou minha mão firmemente. Você fez a coisa certa nos chamando, Wendy. Somos família e não deixamos a família sofrer sozinha.
Vamos lidar com Michael e Tom e vamos arrumar a casa. Você só se concentre nesse anjinho, disse ela, seu olhar amolecendo enquanto olhava para minha filha. Voltamos para casa, a visão dela ainda uma aguda dor no meu coração. Enquanto Linda e eu cuidávamos do bebê, Peter confrontou Michael e Tom. Michael, Tom, olhem para este lugar, olhem o que vocês fizeram. Isso não é como se trata sua família, sua casa. Michael, você é pai agora, é hora de agir como tal, a voz de Peter soava, sua decepção e raiva enchendo o ambiente. Os olhos de Michael estavam baixos, o bravado desaparecido, substituído por uma realização vergonhosa de suas ações. Tom, contudo, permanecia desafiante, um sorriso zombeteiro nos lábios. Um homem de verdade não precisa pedir desculpas nem limpar. Isso é trabalho de mulher, Tom cuspiu suas palavras, ecoando as crenças tóxicas de nosso passado. O ar estava carregado de tensão, o choque de valores era palpável. Com minha filha nos braços, avancei, minha voz firme e clara. Tom, você não é mais bem-vindo nesta casa. Você trouxe nada além de caos e desrespeito. É hora de você partir, disse eu, minha decisão definitiva. O choque no rosto de Tom era evidente, mas a resolução em mim era mais forte. Ele saiu sem nem olhar nos meus olhos, como um estranho. Linda e Peter chamaram um serviço de limpeza e, aos poucos, a casa começou a se transformar de volta em um lar. Michael, sóbrio pelos eventos, começou a se desculpar, suas palavras uma mistura de arrependimento e desespero, mas o dano estava feito e minha confiança estava destroçada. À medida que a primeira luz da manhã se infiltrava pelas cortinas, os eventos dos últimos dias pareciam um pesadelo distante. Sentada à mesa da cozinha, acalentando uma xícara de café mais por conforto do que por sabor, observei Linda e Peter ocupados com o café da manhã. Sua presença era um bálsamo, mas a ferida era profunda e a cura parecia um sonho distante. Wendy, você precisa comer alguma coisa. Você passou por muita coisa, insistiu Linda gentilmente, colocando um prato de torradas e ovos na minha frente. Eu sorri fraco, meu apetite perdido no mar de pensamentos. Obrigada, Linda. Eu não estou com muita fome. Peter olhou para mim, seus olhos gentis, mas firmes. Wendy, você precisa manter sua força, por você e pelo bebê. E lembre-se, você não está sozinha nisso. Estamos aqui para você. Assenti, o nó na minha garganta tornando difícil falar. Era reconfortante tê-los ao meu lado, mas a decisão que se apresentava era minha para tomar. Como se lesse meus pensamentos, Michael entrou, seus passos hesitantes, seus olhos evitando os meus. O silêncio que pairava entre nós estava carregado, repleto de palavras que ainda não podíamos expressar. Wendy, eu nem sei por onde começar. Sinto muito, de verdade. Eu me perdi, mas isso não é desculpa. Entendo se você não puder me perdoar, ele disse, sua voz mal mais que um sussurro. A desculpa, por mais sincera que fosse, não apagava as imagens que assombravam meus pensamentos, a desordem, o abandono, as palavras ásperas. Era uma traição, não apenas de nossos votos, mas da confiança e do respeito que uma vez foram a fundação do nosso relacionamento. Michael, agradeço sua desculpa, mas isso não é apenas sobre perdão. É sobre confiança, respeito e segurança para mim e nossa filha. Preciso de tempo, espaço para pensar, para entender se há um caminho a seguir daqui, respondi, minha voz firme apesar do tumulto interior. Michael assentiu, a dor em seus olhos refletindo a gravidade da situação. Entendo. Pegue todo o tempo que precisar. Farei o que for necessário para acertar as coisas, mesmo que isso signifique dar um passo para trás. Enquanto ele saía da sala, a finalidade do momento se estabeleceu, o futuro era uma tela em branco, e o caminho que eu escolhesse agora definiria a vida que minha filha e eu levaríamos. Linda estendeu a mão, quente e tranquilizadora sobre a minha. Wendy, seja qual for sua decisão, estamos com você. Você é mais forte do que imagina, e isso é apenas o começo de um novo capítulo, um novo amanhecer para você e sua pequena. Suas palavras foram um lembrete gentil da força que havia me carregado pelos tempos mais sombrios, a força que agora iluminaria o caminho para a jornada à frente. Com minha filha aconchegada nos meus braços, seus olhos inocentes olhando para cima, eu sabia que o caminho à frente era meu para pavimentar. Seria uma jornada de cura, de redescoberta e de novos começos.